Olá, eu sou a Margarida Serrano, sou consultora de espaços com essência e criadora do método Alquimia do Lar. Hoje trago-te uma pergunta poderosa. A tua casa guarda memórias? Será que o espaço onde vives, está a prender-te a um passado que já não te representa? Neste vídeo vou mostrar-te porque é que a casa é um espelho emocional, como identificar memórias estagnadas, nos espaços e três formas simples de libertar essa energia para abrir espaço para o novo. Vamos juntas? Então, a casa como guardiã de memórias. Sabias que os espaços, e quem diz casa, podemos estar a falar até mesmo do teu espaço de trabalho, se tiveres um negócio e tiveres esse negócio num espaço fora de casa, mas que é teu, não é? Que te acolhe, sabias que eles guardam este lado mais emocional, estas memórias de tudo o que vives e o que se passa lá? Sabias também que os objetos que estão dentro desse espaço também contam as suas histórias? E será que esses tais objetos, que até pode ser mobília, tu ainda te identificas com eles? Eles podem ter tido algum impacto no teu passado, podem fazer parte da tua história, mas o que é que tu sentes quando estás perto deles? Já paraste para pensar nisso? Ahm, então, por exemplo, um móvel que já não tem significado, ou um quarto onde possas ter vivido momentos difíceis, um presente de alguém que já saiu da tua vida, e esse objeto só está ali a ocupar espaço. Vou dar o exemplo de uma relação que já não tenhas essa relação, mas que os objetos que te foram oferecidos, presenteados durante essa relação, ainda ocupam espaço na tua casa, ou até mesmo numa situação de casamento onde ocorreu o divórcio. Será que ainda guardas o teu vestido de noiva, os álbuns de casamento, objetos também de partilha de casal? E como é que tu te sentes em relação a esses itens, não é? E se eles estão guardados num determinado espaço da tua casa, como é que tu vives esse espaço? É um quarto que tu vais muitas vezes lá ou não? É um quarto que tu evitas entrar? Incomoda-te, sequer não te sentes bem, portanto, tudo isto acaba por vibrar essas memórias, esse passado que já não te pertence, não é? Já estás a viver o presente e em direção ao futuro e, e portanto, já não tens essa conexão com, com essa história, porque essa história já faz parte do passado. Então, como identificar memórias estagnadas? Ahm, Estás num espaço e de repente sentes-te sem energia, ahm, sem vontade de fazer nada, apetece só estar quase que a dormir. De repente ficas estagnada, até mesmo bloqueada em criar, em fazer acontecer. É um reflexo de que pode esse espaço ter ainda memórias e essas memórias estarem estagnadas neste momento. Pronto. Há objetos que tu tenhas que evitas olhar ou tocar, tanto que quase se esses objetos estiverem naquela divisão, quase que tu passas em frente e nem sequer entras. Ahm, Tens dificuldade em manter a casa arrumada em determinadas áreas, também pode ser um sinal de que nessas áreas existem ainda muitas memórias, do passado que já não te definem, não é? Nosso passado, nós vivemos o passado que vivemos, aprendemos lições, ganhamos experiências, mas esse passado não nos define quem somos hoje, ok? E isto é muito importante. Da mesma forma que esse passado não define o espaço que tu habitas hoje.
E há um momento que nós temos que dizer basta, já chega, e podemos começar com gestos simples, não precisamos ser radicais, e então podemos começar com a definição, a escolha desse objeto de sombra, desse objeto que está pronto para nos despedirmos e para ir embora. Hum, repetes padrões emocionais quando estás em casa, ou seja, todos os dias acaba por ser uma rotina em que estás constantemente sempre nas mesmas divisões e sempre a fazer a mesma coisa, nomeadamente, se estivermos a falar de procrastinação, a fazer zapping constante na televisão. Se quiseres, comenta aqui nos comentários para falarmos um pouco sobre isso. Se tu sentes que estás a repetir aqui algum padrão emocional, qual é que é e como é que estás a vivê-lo na tua casa. Hum, para além dos objetos que eu estava a sugerir há pouco, escolheres aqui um objeto que está pronto para te despedires. hum, Consegues identificar qual é que é a divisão que tu menos utilizas na tua casa e porquê? Para além disso, porquê é que tu te sentes desconectada dessa divisão? Reflete um pouco sobre isso e mais uma vez partilha comigo. Eu adoro ler-vos e tenho todo o gosto em falar sobre mais estas partilhas que vocês vão fazendo. Hum, então, após identificarmos tudo isto, nós não precisamos de reviver tudo o que aconteceu lá atrás, nem precisamos necessariamente hum, de, de voltar a resgatar aquela situação, aquele momento com algum propósito. Nós só precisamos de olhar, aceitar, perdoar-nos, seja uma situação, seja o que tenha acontecido, não é? Mas que de alguma forma essa situação te incomoda ainda hoje, portanto, aceitar que aquilo aconteceu connosco e iniciarmos aqui um processo, ok, estarmos prontas para libertar, libertar-nos disso e para caminhar em frente, não é? E fazê-lo através do espaço em que vivemos, não é? Isto refere-se muito ao físico, ao material, àquilo que nós temos no nosso ambiente e que também nos suporta, estas tais memórias representadas no nosso espaço. Como é que nós podemos limpar energeticamente este passado que existe através desta, que é representado, não é? Através destes objetos, através destas sensações vividas numa determinada divisão da casa? Então, se for, eu aconselho sempre começar por um objeto, aqui podes te conectar contigo, iniciar uma pequena meditação, fechar os olhos, imaginar que estás a passear no teu espaço e se tivesses que escolher um objeto, qual seria? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma peça de roupa, pode ser um prato, pode ser uma planta, pode ser um livro, um brinco, aquilo que te vier, aceita aquilo que te vier sem questionar, ok? Quando terminares esse processo, essa visualização, permite-te ir ter com esse objeto, se for algo que tu possas pegar, não é? Pegar nas tuas mãos, olhar para ele e começa uma espécie de ritual como se fosse uma despedida. Agradecer-lhe, a importância que ele teve, na tua vida em determinado momento, porque é que tu estás pronta para libertar esse objeto da tua vida
e estás pronta em consciência, não é? Eu posso-vos dizer que um dos objetos que eu libertei, que me custou imenso libertar, foi umas botas, de salto alto que eu tinha, que adorava aquelas botas, mas elas já estavam a desfazer-se, portanto eu já não as estava a utilizar porque elas já não tinham, já estavam mesmo a desfazer-se, já estavam velhinhas, mas eu ainda as guardava, porque essas botas trouxeram-me um sentimento muito grande na altura em que eu precisei de me resgatar como mulher. Tinha-me divorciado recentemente, estava ainda a resolver todo esse processo, que é o divórcio, enfim, uma dor de cabeça. Estava a iniciar uma nova vida, um novo trabalho, uma nova cidade, tudo era novo. E essas botas trouxeram-me empoderamento feminino que eu não tinha. E eu sentia-me empoderada, sentia que podia conquistar o mundo, pronto. E foram muito importantes por causa daquilo que me faziam sentir. Ahm, por isso, quando elas já ficaram velhinhas e eu já não as podia utilizar, elas ficaram guardadas no armário, mas eu não era capaz de as deitar fora, por tudo o que elas representavam para mim. O que é certo é que essas botas estavam a ocupar um espaço que podia entrar uma nova coisa na minha vida, não é? Pronto, porque isto é só um exemplo, nós não acumulamos só um par de sapatos, não é? Portanto, nós quando fomos a ver temos inúmeros objetos que, se libertássemos, teríamos com certeza mais espaço, não para encher novamente, mas para o novo. Ahm, E eu, quando me permiti libertar dessas botas, eu tive à vontade 5 minutos com elas abraçadas a mim, eu, neste caso, a abraçar as botas, pela, ah, pelo, por aquilo que elas tinham representado na minha vida, naquela fase da minha vida. Não era pelas botas serem assim ou assado. Então, como eu estava a dizer, eu tive 5 minutos abraçada àqueles botins, não por serem assim, ou assado, ou aquela forma, ou serem os sapatos, não por isso, mas por aquilo que eles representaram numa fase que eu vivi da minha vida muito importante e que me trouxe esse empoderamento, que me trouxe esta vontade de me conhecer, de viver esta nova Margarida, de me descobrir, de crescer e evoluir como mulher. Portanto, foi um símbolo e foi o início de uma jornada, de uma caminhada minha, e por isso eles eram tão importantes. Daí eu me ter permitido estar algum tempo a despedir-me deles, e assim que me despedi, libertei-os, e a vida continuou com consciência e eu a sentir-me bem por ter dado também este passo. Então, sugiro que este seja também um exercício que vocês possam fazer em casa e depois, dependendo do objeto, se eles tiverem condições, vocês podem doar, porque da mesma forma que foi importante para vocês, também pode ser importante para outras pessoas. Até inclusivamente podem ponderar vendê-lo, se for esse o caso, ou então pronto, deitar fora. No meu caso, eu deitei o meu fora porque elas não estavam mesmo em condições de serem aproveitadas. Ahm, Dependendo também do objeto a quem eu possa transformar, portanto, há aqui inúmeras coisas que se possam fazer, e aquilo que sentirem que faz sentido para vocês. Depois, uma coisa muito importante que devem fazer no caso de serem uma divisão que não utilizem tanto, que não se sintam tão conectadas, é muito importante, mas isto até acho que devem fazer, acho não, tenho certeza que devem fazer na casa toda, que é deixar o ar entrar, não é? Abrir as janelas, ventilar a casa para que o ar se renove. O ar, ao renovar-se, está também a limpar, está a energia a fluir pelos cantos todos da casa. E, portanto, há aqui uma renovação
e uma circulação de ar, e que é importante também nessas divisões que são menos utilizadas. Hum, Aqui, para além do ar, há aqui uma, uma necessidade, uma intenção de ativar os espaços novamente com os quatro elementos. Então, nós temos aqui esta ventilação, este arejamento, representando o ar. O fogo pode ser representado por uma vela, acendem uma vela no espaço, até podem fazer ali algum ritual, uma oração, uma meditação, aquilo que sentirem, estar ali um pouco no espaço com uma vela também, com intenção. Um, a água pode ser representada pela limpeza. Pegam, permitam-se estar sem tempo, peguem num pano, úmido, um produto de limpar, por exemplo, o pó e vão calmamente, com intenção, estejam a refletir enquanto estão a limpar as coisas que pertencem a esse quarto. Se estivermos a falar de um quarto de dormir, a cama ou a mesa de cabeceira, limpar o pó, livros, limpar o pó dos livros, pronto, e vão fazendo também tudo com a intenção de renovação e de dar uma nova vida a essa divisão. Hum, Aqui o elemento terra pode ser representado através ou de uma planta ou até mesmo de um cristal. Se tiverem cristais, podem também, com a intenção, podem colocá-lo nesse espaço, ou trazer ali uma planta. Só o facto de cuidarem da planta também vos vai dar aqui uma motivação adicional para começarem diariamente a habitar essa divisão. Portanto, há aqui uma intenção de renovar o espaço claramente com tranquilidade, com calma. Ahm, Portanto, também podem fazer aqui escolher uma frase, um mantra, e colocá-lo nesse espaço. Até podem dizer só, quando passam lá, abrem a porta, dizem esse mantra. Deixo-vos aqui uma sugestão. Portanto, neste espaço abre lugar para paz, amor e expansão, ou outro que sentirem para poderem fazê-lo, e vão fazendo assim aos bocadinhos, no vosso ritmo, hum, e mesmo com esta intenção de renovação acima de tudo, até porque a casa é muito mais do que um espaço físico, não é? Vocês querem que a casa seja o vosso lar, não é? Querem criar esta reconexão com o vosso lar, sentirem-se bem quando estão em casa, sentirem que ela é um reflexo de quem és, de quem vocês são, é um vosso espelho daquilo de quem vocês são agora e daquilo que vocês desejam alcançar. E então, para isso há que viver a casa em pleno, na sua totalidade. Ela guarda as tuas histórias, mas também pode libertar-te para o que está para vir. E, portanto, da mesma forma que tu evoluís, permite que a casa também evolua contigo, também cresça contigo, também transite e transmute contigo. Se sentes que o teu lar está preso no passado, da mesma forma que tu tiveste que ressignificar algumas crenças, alguma forma até como vias a vida ou alguma perspectiva de vida, permite também ressignificar o teu espaço. Hum, Se quiseres aprofundar este caminho, convido-te a subscrever o meu canal aqui do YouTube. E também podes seguir a minha comunidade do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Já sabes, eu estou, ou para quem ainda não me conhece, eu estou presente também no Instagram. E, hum, e portanto, espero que tenhas gostado desta explicação, deste vídeo, e encontro-te em breve no próximo vídeo, na próxima quarta-feira. Transforma a tua casa, volta a ti, volta ao teu lar. E obrigada e até breve.